Como que eu me senti descobrindo que eu seria mãe pela segunda vez? Cara, que doideira. Quando eu tive dentro de mim essa vontade de maternar, né, de ser mãe, né, não só ter filhos, mas ser mãe, né, cuidar, nutrir, proteger e tals, essa missão, eu tive muito mais decisão depois que eu fui envelhecendo e vivendo a minha vida, experienciando coisas que eu realmente queria. E maternar ficou uma coisa muito mais clara para mim, porque fez muito sentido com as coisas que eu sentia, que eu pensava, que eu olhava para a vida, né? E eu via que existem coisas que nutrem muito mais do que outras, né? Que nutrem meu espírito, que me fazem me sentir bem, que eu tenho essa propensão a me sentir feliz, sabe? Então, ser mãe fez muito sentido para mim quando eu passei a querer, né? Que foi a partir dos meus 26 por aí. Hoje eu tô com 31. Então, para mim fez muito sentido. E quando eu descobri a minha filha, né, a Agatha, cara, foi uma explosão de felicidade, né? E foi bem no começo do meu namoro. E eu fiquei muito feliz mesmo sendo no começo do namoro. Eu fiquei, cara, é isso. Independente do que aconteça nesse namoro, eu quero ser mãe, vou maternar e tudo mais. E quando eu conheci o meu namorado, inclusive, meu marido, né, agora, na época era o namorado, meu marido agora, é, ele tinha os mesmos valores que eu para querer ter família, para querer casar, para querer construir, sabe? Ele também viveu muita coisa na vida dele que isso juntou, casou com as minhas coisas. Então a gente realmente estava ali vibrando na mesma energia e fluiu muito. Então, assim, foi a gravidez pá, que já uniu tudo e que fez com que a gente se aproximasse muito mais, né? E, meu, a gestação foi incrível, assim. A gestação foi perfeita. Passei mal muito pouco, assim, no comecinho, depois foi só alegria. Aproveitei muito cada instante, cada detalhe da barriga crescendo, conversando. Era esse amor, assim, muito intenso, por ser novidade também, né? E por estar realizando um sonho e tudo mais. Então, tava tudo ali muito ali vibrante, né? Muito maravilhoso. E assim fomos, né? Casamos, moramos juntos, pá, incrível, maravilhoso. Agora, né, nesse processo agora que a gente tá já, minha filha já tá maiorzinha, né, a gente tá começando a ter nossa rotina de volta e descobri que a gente tá grávida de novo. Como que foi a sensação? A primeira, eu sempre quis ter outro filho também, né? Eu tenho vontade de ter até um terceiro filho no máximo, dependendo do tempo como que a gente vai estar vivendo, condições da vida, enfim, a gente vai analisando e assim eu vou vendo se eu quero ter mais ou não. Eu quero esperar indo de acordo com o ritmo do meu crescimento financeiro com o meu esposo, né, dessa, de onde a gente vai estar vivendo, da nossa qualidade de vida, enfim. Aí a gente pensa em mais, né? Mas como que vem uma outra criança agora? Como que eu estou me sentindo? No momento que eu descobri, que eu desconfiei que eu estava, eu falei, meu Deus, se eu estiver grávida agora, eu não sei, porque minha filha tá pequena. Aí veio muitas preocupações, muitos medos. Aí tudo aquilo que eu não senti na minha filha, eu senti nesse segundo, no começo. Eu senti, meu Deus, será que eu vou dar conta? Minha filha é pequena, precisando de mim, eu pego no colo, ela não manda ainda, será? Será? Aí, assim, a mente, ela viaja para vários lugares, né? De que, será que eu vou dar conta? Será que não? Será que, sabe? E nem por questão financeira, isso não pesou também, mas a questão mesmo do cuidado, do esforço, da dedicação, do trabalho, pensando no tempo. Aí eu chorei muito. Eu com muito medo, eu chorei pelo medo de não dar conta, né? E meu marido, ele ficou assim assustado, será que também vou dar conta? Será que tá, não sei, minha filha tá pequenininha? Será que a gente vai deixar de amar a nossa pequenininha, que a gente é tão apegado? Vem muitos pensamentos assim, de muitos medos, e eu descobri que essas sensações assim são coisas que a gente carrega inclusive da nossa ancestralidade, né? De coisas, de emoções e sensações que os nossos pais já tiveram em algum momento. É, são coisas da sociedade também que coloca muita pressão na gente em várias coisas, muitos olhares de julgamento, enfim, tem tanta coisa, né, gente? Que na hora que eu deixei vir os sentimentos e fui sentindo, sabe? E com o tempo eu fui me acolhendo, fui me entendendo, fui vendo que, assim, para mim, o meu olhar para isso, gente, é bênção. Assim, eu não tenho dúvida, óbvio, que tudo que chega na minha vida, assim, são coisas internas que eu desejo muito, mas ao mesmo tempo eu sei, bênção, cara, se Deus colocou na minha vida, eu sei que eu vou dar conta, porque tudo que chegou até mim até hoje, se eu olhar para trás, eu sempre dei conta de tudo, sempre me ajustei para tudo, sempre me dediquei para tudo, sempre tive muita coragem para fazer tudo aquilo que eu queria, que eu sentia. Então eu falei, cara, é isso. Então, assim, quando a gente entende, a gente olha o nosso passado, quando a gente usa a nossa habilidade mental, da memória, para entender
como que a gente já viveu antes, como que eu já fiz antes, como que eu agi antes, como que eu lidei com os problemas. Você entende que a sua força é essa, né? Você sempre está em movimento, com coragem, com força, com determinação, vai para cima mesmo. Quando a gente entende isso, a gente se resgata, sabe? Porque se a gente deixar os pensamentos ficar abalando a gente, né? Com esse excesso de informação, esse excesso de coisas assim, a gente cai, cara. Você vai entrar numa energia que, assim, deixar ir no automático, cara, você vai por água abaixo, né? Vai descer mesmo pra lá, enfim. Mas a gente precisa sentir as coisas que vêm pra gente entender também de onde vem certos sentimentos, certas emoções, né? Sente e compreenda, né? Vai se acolhendo. É muito importante que a gente tenha esse acolhimento, esse autoacolhimento, né? Em relacionamentos é muito bom que a gente tenha esse diálogo aberto, né, franco. Eu e meu marido a gente conversa bastante, então a gente foi ali se entendendo, se acolhendo, se ajustando e amando depois a ideia, né? Com o tempo a gente vai colocando esse amor na ideia. Com o tempo, gente, as coisas vão melhorando. É sempre o nosso olhar para as coisas, sabe? Não é deixar de sentir, não é abafar sentimentos, porque isso, gente, uma hora vai explodir, né? Se você ficar ali ignorando. Tem que sentir sim as emoções e acolhê-las, né? E que elas são passageiras também, tudo passa. Tudo mesmo, gente, tudo passa. Só a gente olhar para nossa vida, para as coisas que a gente já viveu, né? Tudo passa. Quando a gente acha que não vai dar conta, dá conta. Depois no final, o universo ele se ajusta e acaba dando conta. Então, isso tem que ser muito maior do que os seus medos, né? Porque medo, gente, vai aparecer, né? Vai aparecer muita coisa, muito obstáculo que a gente vai acreditar que não dá conta, mas dá conta sim. Então a gente tem que pegar a nossa força e se colocar, e se colocar no nosso lugar de força de criação, de que a nossa vida, quem tem um domínio é a gente, se a gente tem força e coragem para levantar cedo, para trabalhar, para poder dar amor, se a gente tem essa vontade de se doar, cara, as coisas elas vão dar certo, não tem como, porque olha a energia de força, de superação, de vivência, de querer, de ser feliz. É muito maior do que medo. Medo, gente, é só uma ideia também, entendeu? Então a gente não tem que dar voz para isso. E assim, esses pensamentos assim de medo, de insegurança, elas ficaram muito no dia, assim, no dia. A dia seguinte estava um pouquinho ainda, mas a gente estava já colocando a ideia nova, né, de que a gente dá conta e amando a ideia aos pouquinhos. E as coisas foram melhorando, assim, no terceiro, quarto dia, a gente já estava ali, ai, nosso filho, né, já imaginando a criança, já imaginando qual o nome, já imaginando tudo. E aí, aos poucos, a gente começa a trazer esse amor para nossa vida, né? Tanto para a gente se sentir bem, quanto para o bebê, né? Porque o bebê, ele sente o que a gente sente, né? Não é sentir culpa, né, de sentir coisas, mas são emoções que vêm e que vão. É importante que a gente tenha essa consciência de não permanecer nesses lugares, né? Então, no baque imediato, assim, foi muito susto, muito talos, e depois as coisas elas foram se ajustando, sabe? E agora já tô nesse amor da ideia, daí com medo de acontecer qualquer coisa com o bebê e tal. E só realmente vivendo assim o processo e trazendo mais amor, igual eu tentando puxar aquele amor que eu senti na primeira gestação para essa também. E é uns pouquinhos que a gente vai florescendo, né? Não precisa ter pressa, não tenha medo, sabe? Você, se for tiver grávida também de um segundo bebê, tiver com medo, ou do primeiro também, que pode acontecer, né? E não tenha medo. Se você escolher, se você decidir dentro de você que você vai para cima, cara, o universo ele vai se movimentar para que você viva aquilo que você deseja, porque você cria a sua realidade, né? Então, assim, não deixe os medos parar você, não deixe os medos falarem mais alto, porque tudo isso é só uma ideia, né? Só os demoninhos que passam por aí, te trazendo pensamentos para que você abaixe a sua guarda, né? Mas entenda que se está na sua vida, você é quem cria a sua realidade, né? A partir do momento que você vibra numa energia de mais força, de dedicação, de eu consigo, vou dar conta, o universo se movimenta para você, né? A gente precisa trazer essa responsabilidade, né? Que nós somos deuses, trazer essa força de deuses mesmo para nossa vida, para o nosso corpo, para que ele sinta que nada disso, não existe nada nessa terra que seja grande para mim, porque eu sou o deus do meu universo, né? Essa vibes, tá, gente? Então, não sinta medo, sabe? Não sinta medo, porque isso aí é só uma ideia, né? Se preocupe sim com as coisas que a gente vai criando com o tempo. Ah, eu preciso de tal coisa, vai atrás. Se você quiser, as coisas elas vão se encaixar, se movimentar para que você tenha.
né. Eu falo também isso pela minha filha, que, cara, teve muita coisa ali que eu não tive nem esforço, muita coisa só pela minha energia de não, sabe, vai, vai, vamos e vamos, muita coisa eu ganhei, muita coisa, assim, que eu de gente que eu nem imaginava, as coisas elas foram chegando pra mim. Então eu tenho muito essa coisa de que, cara, Deus ele tá comigo. Eu crio a minha vida, nada me falta. Se você tem essas crenças que fortalecem você, cara, não tenha medo, não tema, né? Deus já fala, deixa isso bem claro pra gente. Nós somos filhos de Deus e não tem o que temer, não há o que temer. Se nós estamos com Ele, Ele dá essa força, né? E não é um Deus lá fora, gente, é o seu Deus interior, é essa força que você tem com você mesmo e essa fé de acreditar que você dá conta. Eu dou conta, não tem nada que é grande para mim, né? E tendo essa força alimentando todos os dias já vira a nossa identidade. E assim as coisas vão chegando mesmo, sabe? Não tenha medo. Então agora a gente tá só nessa vibração mesmo de, cara, mais um bebê, qual é o nome? Tá, 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 eu acho que é um menino, nananã. E assim as coisas vão acontecendo, sabe, gente? E vamos amar viver, porque isso faz parte também da minha criação, daquilo que eu já queria anteriormente, do que eu já queria eu quero família grande, quero até ter o terceiro filho, mas Deus, né? Vamos com calma aí, né? Mas também isso é o quê, gente? É óbvio que são consequências. Para vir nesse momento, são consequências dos nossos atos, né? Obviamente, também não vamos ser ingênuos aqui, né? Ai, que, né? Plantou, colheu. É basicamente isso, né? Quem não quer, se cuide, se previna, assim, o máximo que você conseguir, tá? Não é, ah, estou protegido por Deus. Coloca Deus aqui no cantinho, você vai lá ganhar, tá bom? Mas no meu caso, sim, são consequências das minhas escolhas, das minhas ações, né? Mas também era uma coisa que eu não estava preocupada de acontecer. Se acontecer, estou casada, estou com minha família, quero filho mais mesmo, né? Obviamente, dependendo do tempo, mas se vier agora, eu dou conta. E é sobre isso, tá? Alimente as suas forças, tá, gente? É sobre isso. Se empodere das suas forças e vamos vivendo. Então é isso, gente. Não temas, vamos pra frente, vamos viver, vamos curtir e sentir, gente, porque é muito gostoso. Gente, ter criança em casa, não sei vocês, mas isso aqui dá trabalho, óbvio, gente. Isso é uma coisa que a gente não tem como negar, só romantizar, mas romantiza assim porque é muito gostoso, gente. É muito mais bom do que qualquer outro trabalho. O trabalho, gente, isso aqui é só uma. É uma coisa a mais que é normal, né? Em tudo aquilo que a gente escolhe, existe o ônus e o bônus, né? E ter filhos, né? E ser mãe dá trabalho, mas tem muito bônus também. É muito amor, é muita coisa linda, é muita risada todo dia. Então, assim, nutre, sabe? Uma coisa que te desbalança aqui, outra coisa já te dá energia. Então, na maternidade, a gente tem que ter esse olhar muito atento, assim, para as coisas que você vive, sabe? Para você se nutrindo daquilo, te dá força, te dá ânimo para você acordar, já levantar, vamos acordar, bom dia, família. Abrir a janela, que nem aqui em casa eu já passo assim. É bom dia, acorda todo mundo, minha filha tá já no pique, ele acordada. E vamos pro dia, gente. É só realmente é, é você olhar para essa energia, né? E o que tem que ser feito, faça e desfrute, que é muito bom. Vamos ver com dois, né? Vamos ver com dois se a mamãe vai dar conta, depois eu vou dar meu depoimento. Um beijo, gente. É isso.